você entrou e aí no primeiro dia, e se tiver sido perfeito, pode falar, tá, Diego? Aqui é verdade total. Você entrou, primeiro dia você já comeu o curso, já foi para cima, e 8 meses estudando seguido, ou porque, repito, né? A gente aqui fala muito sobre os obstáculos que as pessoas enfrentam. O que as pessoas costumam dizer? Ah, eu não tenho rotina. Ah, eu desanimo. Ah, eu. Então, assim, elas acham, na minha cabeça, elas acham que quem fica fluente tem uma rotina perfeita, não desanima, entra no curso e faz tudo, e é uma coisa linda, maravilhosa. E eu tenho compartilhado também da minha experiência como aluno de tênis, que assim, eu postei um vídeo hoje falando, são 80 dias, amanhã eu fiz 80 dias sem furar. Mas teve treinos horríveis. Teve dia que eu joguei minha raquete no chão de raiva, porque eu falava assim, que bosta, bicho, que saco. Teve dia que eu escorreguei na alimentação na noite anterior, dormi mal. Eu treinei, tomei 2 Dorflex, tomei um Red Bull sem açúcar e passei dor o treino inteiro. O treino foi uma bosta, horrível. Caminho assim, ó. Porque as pessoas, elas querem viver uma coisa assim. E eu tenho dito que, na verdade, é mais assim, cai, volta, e aí ele vai subindo entre tapas e beijos, entre quedas e subidas, igual um gráfico de uma ação que valoriza. A ação da Google não fez assim. Ela faz... Fala, Diegão! E aí, professor? Tudo bem? Beleza? A música aqui. Tudo bem. Então, só para atualizar aqui, né? Pessoal que porventura esteja talvez aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo a Maratona de Destravamento de Fluência, que é um curso de inglês online gratuito de 8 aulas com o filme Nasce uma Estrela, e vai desencadear na Semana de Destravamento de Fluência de 4 a 10 de janeiro. E eu estou fazendo uma temporada de lives com alunos do meu programa completo que se destacaram, né, durante a sua jornada, literalmente falando, que o programa chama Jornada do Inglês, e que eles se destacaram tanto que eles viraram os famosos play teachers, os faixa preta, pessoas que estão ajudando outros que estão começando, enfim. Eles tiveram os mesmos problemas, mas eles conseguiram vencer. E a maneira como a gente está conduzindo essas conversas é a seguinte: primeiro a gente bate um papo em inglês sobre a pessoa, né, de onde que ela é, o que ela faz, etc., como é que ela me conheceu. E aí, depois desse bate-papo em inglês, a gente conversa em português sobre a rotina dela, sobre a jornada dela, dos tropeços, as dificuldades, para você ver que ela é igualzinha a você, sem tirar nem pôr. Ela tem a mesma dificuldade. Você vai ver que o Diego enfrentou vários problemas que você deve enfrentar também, só que algumas respostas diferentes fizeram a diferença. Não é porque nós aqui, no caso eu e o Diego que estamos conversando aqui, somos fluentes, temos um chip mágico, genético, não tem nada a ver com isso. São escolhas, são decisões, e a nossa tarefa aqui é tentar te inspirar a tomar as decisões corretas. Diegão, vamos lá então, vamos bater um pouquinho de papo em inglês primeiro, depois a gente conversa sobre todo o seu processo em português. So, this is the first time that I am literally talking to you face to face. So tell me a little bit about yourself. Like, where are you from? Where do you live? What do you do? Are you single, married? Do you have kids? Tell me a little bit about yourself, please. Okay, so my name is Diego. I'm 32 years old. I live in São Paulo. I was raised and born here. I was born and raised here. But because of my work, I've been working with accounting for 14 years. And because of my work, I already lived in Porto Alegre, Paraná, Cuiabá, Brasília, and now I'm back to São Paulo. Oh, And you I'm live here in here. Brasilia. I lived in Brasilia and I loved it. Wow, amazing. Very different Yeah, from São Paulo. Yes, completely different from São Paulo. completely different from every other place in Brazil. Yes, Yeah, yes. but it is amazing. It is amazing. I loved it. Excellent. And now I'm back to São Paulo. I'm living here with my dad. We live together, but I have my brother living here in São Paulo as well. My mother lives in
in Rio Grande do Sul, and my sister lives in Texas. She's married, so she lives there. She lives in Texas. She lives in Texas. Is she Yeah. married to an American? Yes. Yeah, Wow. she is. How old is your sister? What's her name? She's 37. Her name is Ellen. Ellie. And Yeah. you live with your dad in São Paulo today. Yeah. What neighborhood do you live in? Like Jardins, Vila Madalena, Capão Redondo. Capão Redondo? Yes. I don't know why I ask because I have no idea Uh-huh. of the map. The only thing I know is like Jardins, Uh-huh. Vila Madalena, Pinheiros, Morumbi, and that's it. And Yeah. Paulista Avenue. That's all I know about São Paulo. That's pretty much Mhm. what I know about. So when you say Capão Redondo, I have no idea where it is and whether it's very good or no. But anyway, 32. Are you single or married? I'm not married, but I have a girlfriend. What's her name? And no kids. Her name is Abby. Abby. Is she watching? Yes, she is. I think so. She should be watching, yes. Yeah. Supposedly, theoretically, she's watching. Yeah. I hope so. Diego, and how did you meet me? Like, what was the first time that you saw anything from me? Do you remember that? Tell me a little bit about our Yes, story together. I was watching a video on YouTube, or I was scrolling my feed on Instagram, and then it was an ad, something like that, and you were talking about the fluency code or the quarantine. And then I was like, okay, like I got interested, and let me know more about that. And then I subscribed, I put my email, and when I started watching the videos about the all the process, the rapid fire method, how it brings us back to our child environment, that that was just like this. It was like, of course, it's obvious, you know, like Makes sense, all the sense in the world. it Yes. made sense, like everything, you know. So I was like, man, that's that's so clear. That's so clear. I sometimes I get speechless because that was so clear for me. The method, you know, I was like, How I had never seen it before. Yes, something like that. yeah, I had never thought about that before. And so the first series of videos that you watched was the quarantine. That was in March to April when I was coming back from the United States. yeah. And then after that, so you became my student in April. In April, yeah, So April, yeah, May, uh, June, July, August, September, October, November, December. 8 months ago. yeah. And something interesting is that when I watched that the videos, I think my first email to support was like, that's great. This program is great because the method is so clear, so obvious. And Wow. then I suggested, because I got so excited that I told my girlfriend about the course, and she's not Brazilian. Uh, she also lives in Texas. And then I told her about the program, Wow. and she got very excited too. And she was like, "Oh, I wonder if there's a program like that to learn Portuguese." And then I went to email like, "Hey guys, you have to do a a Portuguese journey because you know that Wow. I got so Wow. excited with the We're everything." coming up with the Spanish journey and Yeah. maybe the French journey, but I've never thought about the Portuguese journey. So your Yeah. girlfriend is American. Yes, she's Mexican, but she lives in US since her early age. Wow. Now you got me curious. How did you meet Abby? Abby. How did you meet her? How I you met her in a church event. Yeah, I was in US for 6 months. I was visiting my sister there,
and I was spending my time there. And then in a church event, we met each other. Wow, that's amazing. What's the name of the church, just out of curiosity? It's the Adventist Church, Seventh Day Adventist Church. Wow, that's Yeah, amazing. So you were in a church event in the United States yeah, and you yeah. met Abby, and now the two of you are dating. How long was that? How long have you guys been dating? Oh, it was last July, since last July, This when we year or met. 2019? 2019. So 1 year and a half. Yes. Yeah, and we started like being boyfriend and girlfriend in February this year. Well, and then coronavirus came to test Exactly. your date, to test your love for each Yeah. other. Let's see if you guys really love each other. Nobody, have you ever seen her since the pandemic? No. Yeah, that's what I thought. So, like, almost a year without meeting and seeing each other. Wow. Now, Diego, you got me wondering now, why did you want to become fluent in the first place? What was or what is your deepest, strongest motivation to become fluent in English? Right now, because sometimes when we have goals, according to your life, according to the years, you Yes, change goals I understand. and things. But right now, my goals with English is getting a better communication with my girlfriend. Um, I want to get a degree in US. It can be a major or master or doctorate. It doesn't matter. I want to get an American degree. Uh, I want to go to mission trips with her because she's very into church stuff like me. And the fourth thing is like I want to watch movies. I want to listen to songs. I want to watch series and like news and talk about that like Yes. fluently. Amazing, 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 amazing. Now, Diego, vamos voltar agora então um pouquinho para o português. Fenomenal, parabéns, fantástico. Que história mais top. E vamos conversar um pouquinho agora, como vocês viram, né? E é por isso que eu gosto de já começar de cara com inglês, que é para já tirar isso do caminho, né? Get it out of the way quickly. E depois eu gosto de conversar, eu tenho falado isso sobre a rotina em português, muito mais pelos espectadores do que pelos próprios alunos, porque eu sei que se eu quiser conversar com vocês sobre a rotina de vocês em inglês, vocês vão conseguir conversar comigo. Só que muita gente não vai entender e aí não vai acontecer a inspiração que este programa, vamos dizer, nessa série de essa temporada de live tem como propósito. Então, falando agora, desde que você entrou na jornada em abril, são 8 meses. Você entrou e aí no primeiro dia, e se tiver sido perfeito, pode falar, tá, Diego? Aqui é verdade total. Você entrou, primeiro dia você já comeu o curso, já foi para cima, e 8 meses estudando seguido, ou porque, repito, né? A gente aqui fala muito sobre os obstáculos que as pessoas enfrentam. O que as pessoas costumam dizer? Ah, eu não tenho rotina. Ah, eu desanimo. Ah, eu... Então, assim, elas acham, na minha cabeça, elas acham que quem fica fluente tem uma rotina perfeita, não desanima, entra no curso e faz tudo, e é uma coisa linda, maravilhosa. E eu tenho compartilhado também a minha experiência como aluno de tênis, que assim, eu postei um vídeo hoje falando, são 80 dias, amanhã eu fiz 80 dias sem furar. Mas teve treinos horríveis. Teve dia que eu joguei minha raquete no chão de raiva, porque eu falava assim, que bosta, bicho, que saco. Teve dia que eu escorreguei na alimentação na noite anterior, dormi mal. Eu treinei, tomei 2 Dorflex, tomei um Red Bull sem açúcar e passei o dor o treino inteiro. O treino foi uma bosta, horrível. Caminho assim, ó. Porque as pessoas, elas querem viver uma coisa assim. E eu tenho dito que, na verdade, é mais assim, cai, volta, e aí ele vai subindo entre tapas e beijos, entre quedas e subidas, igual um gráfico de uma ação.
que valoriza, a ação da Google não fez assim. Ela faz... E entre quedas e subidas, ela vai subindo a linha geral, né? Como que foi você? Conta para o pessoal, desde a sua entrada na jornada, por que você entrou na jornada do inglês? Como que foi? Como é que depois que você entrou, teve desânimo, teve recaída, teve retrocesso, foi perfeito? Conta para a gente um pouquinho do seu processo até chegar onde você está hoje. Uhum. Então, bom, eu comecei a jornada porque quando eu falei ali em inglês, quando eu vi os vídeos explicando o método do Rapid Fire e como tudo funciona no nosso cérebro, a questão de aprender um idioma novo, aquilo foi muito fácil de começar a jornada porque aquilo fez muito sentido para mim, fez muito sentido, foi muito óbvio, tipo, nossa, é claro que é dessa forma, né? Interessante. Então, e na época que eu comprei a jornada, naquela época eu estava desempregado. Então, E como é que você conseguiu comprar? Desculpa como eu perguntar. consegui comprar? Mão de vaca? Você tinha juntado uma grana. Eu tinha juntado, então eu tinha dinheiro, e aí, assim, é nisso aqui que eu vou investir. Então, Só uma pergunta. uhum, Você ficou desempregado por causa da pandemia ou você já estava desempregado? eu já estava, Uau, eu já estava. uau. E Continua. eu ter esse tempo livre, e foi bem quando começou a pandemia também, então os primeiros meses, eu tive praticamente livre para estudar. Eu pensei, eu vou só estudar inglês, eu vou engolir aqui a jornada inteira. E o primeiro módulo, o primeiro módulo com áudios, né? Primeiro é a introdução, mas o Family eu comecei, escutava, eu fiz uma tabelinha para saber os áudios, quantas vezes eu escutava todos os áudios. E o Family, eu acho que eu escutei por 15 dias, eu escutei todos os dias por volta de 4 horas de áudio. 4 horas de áudio todo dia por 15 dias até eu ir pro routine. E também fiz uma tabelinha. Mas eu estava tão animado no Family que aqueles áudios lá foram com gana, né? Uau. No Routine, que aí a quantidade também já aumenta, eita nós, agora o negócio vai ficar... E eu comecei a escutar os áudios, mesma coisa, 4, 5 horas por dia. Só que aí começou, cabeça doer de tanto escutar. E eu fico assim, não, mas eu vou escutar mais um pouco. Eu tenho que cumprir aqui a, a minha, a minha meta. Eu coloquei a meta, eu vou escutar esse tanto de áudio por dia, eu vou escutar. Quando a cabeça começou a doer, tinha hora que eu ficava, coitado da Karen, tinha hora que eu ficava até com raiva da Karen, repetindo os áudios dela assim, chega, Karen, chega de falar. Mas era a minha meta, eu vou escutar áudio. Então, a partir do. Deixa eu só contextualizar um pouquinho, pessoal. Ah, A jornada do inglês, basicamente, ela tem 6 recursos geradores de resultado. Videoaulas, 32 horas, que é o programa Jornada do Inglês em si. 5.000 minutos de áudio ao longo de 9 módulos. A Clube do Livro, que são as aulas com livros best-sellers, com Hamlet, Sherlock Holmes, Marley e eu, Agora eu Nasço uma Estrela. Eu tenho um painel imaginário que eu vou falando assim, que vai aparecendo aqui na minha cabeça. O Fluency Run, que é o aplicativo, para você fazer exercícios no seu celular, para você praticar repetição contextualizada ouvindo áudio, sem português no celular. Prática de conversação com tutores nativos, ilimitado e vitalício. E agora tem um Play Teacher, do qual o Diego faz parte, que é essa questão de você ensaiar com um aluno, né, avançado da jornada antes de você encontrar um nativo. Estava explicando mais cedo para a Shirley que é aquela história, parece que vai rolar uma live minha com um jogador profissional de tênis, que o meu professor de tênis, o Gelson Kleber, está esquematizando, e eu estava contando um exemplo hipotético desse cara, que é o Marcelo Melo, que é um tenista brasileiro, que é jogador oficial do ranking do tênis. Se ele passasse em Brasília, o Gelson me ligasse e falasse: Felipe, tô com o Marcelo aqui no clube, vem aqui bater uma bolinha com ele. O fato dele ser um jogador profissional ia botar uma pressão no meu ombro, porque assim, cara,
eu vou chegar lá e vou ficar batendo bola, o cara vai ficar olhando para mim e falar assim, o que eu tô fazendo aqui com esse cara? Pelo amor... Então é uma pressão que é o nativo, é o equivalente ao nativo. Então você ter um amigo para você bater bola sem pressão é muito libertador. E isso foi o Play Teach. O Play Teach está virando uma revolução. Então, são 6 recursos geradores de resultado. O que o Diego está falando é dos áudios. E aí ele comentou 2 coisas que eu quero contextualizar, que é o seguinte. Os módulos da jornada, Intro, Family, Routine, Houses and Apartments. Aí depois tem um Food and Health, Money, Finances, Traveling, Real English. 8 módulos, na verdade, só não foi. O Houses and Apartments é um módulo muito visual. E eu digo que você fazer áudio de Houses and Apartments é você gravar um curso de cirurgia por áudio. Ó, você vai cortar aqui, é muito visual, tem que ver. Então, o Houses and Apartments não tem áudio. Para compensar, o Routine que vem antes tem muito áudio. Então, por isso que ele falou que ele pegou o Family, engoliu, fazia 4 horas de listening por dia, depois veio o Routine, e ele falou, e aí a quantidade aumentou de áudio, que quase dobra o Routine, porque no House and Apartment não tem. E ele falou da Karen, que é uma pessoa que trabalha na jornada, que morou 5 anos nos Estados Unidos. O inglês dela, quem não sabe, acha que ela é nativa, porque é um accent perfeito, e ela me ajuda a gravar os áudios dentro da jornada do inglês, e é desse, quando ele falou a Karen, ele está falando dessa pessoa que grava os áudios junto comigo. Diego, então, você tinha uma tabela, você montou uma tabela onde você anotava, coisa de contador, né? Você anotava, você fazia uma contabilidade dos áudios da jornada, é isso. E aí você fez o Family, fez o Routine, a cabeça começou a doer, você começou a xingar a cara e continua. Então, mas é aquele negócio, é a meta, né? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho tempo para isso e eu vou fazer. Então, mesmo com. Teve dia que eu escutava o áudio com a mão na cabeça, com remédio, mas eu escutava os áudios. Sério, doía de verdade. Caraca, bicho, que massa! Eu falo para as pessoas que dói a cabeça. As pessoas acham que eu estou inventando. Não é verdade. Dói mesmo. É verdade. Que louco. E outra coisa, nessa época eu tava na praia, mas eu não ia pra praia, porque eu ficava escutando o áudio. Eu sou igual eu, louco, bito maluco da cabeça. Vai pra viagem, fica viajando para jogar tênis, não sei, 1 hora no meio da viagem para jogar tênis. Você não ia pra praia para ficar ouvindo? Não ia pra praia, eu ficava ouvindo o áudio. E o povo te criticava? Não na minha frente. Quem que tava nessa viagem de praia, só para eu saber? Não, eu tava só eu e minha mãe. Ah, tá. E aí você ficava em casa, na praia, na praia, dentro da casa ouvindo áudio. Aham. Isso aí. Gente, olha só. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí, pelo amor de Deus, é o seguinte, ele tá fluente e nunca mais vai precisar fazer isso na vida dele. Ele tem todas as outras férias pro resto da vida dele para curtir. Ele sacrificou uma. Por isso que eu falo, você quer ser fluente? O Diego, você fez o que eu falo no intro. Separa 7 meses da sua vida e fala, eu vou priorizar esse raio dessa desgrama desse inglês por 7 meses. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que qualquer pessoa que entrar na jornada em 7 meses priorizando vai estar super fluente igual o Diego. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, em 7 meses você tem um progresso absurdo se você priorizar, e aí de repente você dá uma pausa, depois você vai mais uma se precisar, né? Mais uma de 5 meses, depois mais uma de 3. Mas assim, você, que não seja 7 meses, que seja 3. Mas você, pelo menos uns 3 meses, você, cara, eu vou focar nesse negócio aqui de verdade, mesmo. Cara, o que você está falando, eu me identifico demais. Postei hoje, 13 semanas jogando tênis, 80 dias. Teve viagem, 2. Eu arrumei um jeito de jogar tênis nas viagens. A minha esposa ficou grávida, passou mal. Teve suspeita de Covid, depois a gente descobriu que não era Covid, era gravidez. Choveu vários dias. Eu dei um jeito de treinar 4 a 5 vezes por semana, quando não 6. Igualzinho você está falando. Por quê? Porque é o tal de botar a fluência na caixa preta. Você fez isso.
O que é botar a fluência na caixa preta? Ninguém toca. Ninguém toca nesse projeto de fluência. Por quê? 7 meses vai passar de qualquer jeito. Vão passar de qualquer jeito. Você priorizando o inglês ou não. A diferença é, se você prioriza o inglês por 7, 8 meses, igual o Diego fez, passou os 8 meses, sacrificou. Ouviu o áudio com dor de cabeça, foi pra praia, não foi pra praia, mas agora tá fluente, acabou. Nunca mais vai precisar fazer isso. Nunca mais vai precisar viver isso de novo. Então, assim, é o que eu falo, é um sacrifício que você faz, mas faz o negócio direito, você faz uma vez e acabou. E outra coisa, de todos os faixa preta que eu conversei até agora, o único que não estava trabalhando quando começou a jornada é o Diego. Então, não vem com essa desculpa de, mas ele estava desempregado. Então, se você vai usar essa desculpa, então vai assistir as entrevistas de todos os outros que não estavam desempregados e também ficaram fluentes. Para de desculpa. Chega de dar desculpa. E, Diego, só para encerrar, para voltar a palavra para você, o problema é a solução. Como assim, né? O cara que está super bem empregado e tem dinheiro, ele fala que o problema dele é justamente esse. Pô, porque eu trabalho demais e tenho o dinheiro para investir na jornada, mas ele fala que não tem o tempo e papapá. E aí o outro que está desempregado fala assim, se eu tivesse empregado. Cada cenário tem o seu bônus e o seu ônus. No caso do Diego, estava desempregado, tinha muito tempo, mas teve que fazer um sacrifício de investir num programa. E aí, como é que foi o andar da carruagem? Você foi ouvindo os áudios, foi ficando, foi tendo resultado? Como é que foi acontecendo na sua vida? Hoje você está trabalhando, hoje você não está trabalhando. Como é que se desenrolou tudo? Então, depois de cada áudio, eu também fazia todos os passos. Play child, play teacher, play actor. E eu costumava fazer com as próprias atividades que a gente tem que fazer no final do módulo. Eu fazia e fazia o play actor com elas, fazia o play child com elas. Lia, relia, ficava nessa aí. No final de junho, outra coisa, eu fiquei pensando, assim, eu vou fazer o inglês e eu vou arrumar um emprego que eu use o inglês para trabalhar. Né? Aí no final de junho eu voltei para contabilidade. Não foi com inglês. E trabalhar com contabilidade é uma rotina muito insana. Porque às vezes você fica até 10, 11, meia-noite, às vezes 1 da manhã trabalhando. Porque tem que cumprir as datas, né? Então, a minha rotina. Então, o meu ponto foi diferente. Eu comecei fácil e a partir de junho as coisas ficaram difíceis. Mas todo tempo, eu quase falei inglês aqui, todo momento livre eu uso para escutar áudio. Eu estou tomando banho, eu estou com o celular em algum canto ali com o áudio ligado. Estou me arrumando, eu já estou com fone. Eu vou para o trabalho, eu vou a pé, eu vou escutando áudio. E uma coisa que eu descobri que funciona para mim, eu vou repetindo os áudios que a Karen vai falando, eu vou pedindo em voz alta. Eu vou repetindo. Então, não sei, isso acabou servindo para o meu play child agora, né? Fenomenal. E eu repito, até eu chegar no serviço, eu ia ter que parar o áudio e vou repetindo em voz alta. O pessoal vai passando por mim assim na rua e não tô nem aí. Caraca, Diego, bicho, eu me identifico demais com você, cara. Cara, escuta áudio tomando banho. Aí depois vai se arrumar, o áudio tá rodando. O áudio tá rodando. Desce pro trabalho, o áudio tá rodando. O nome disso, sabe o que é? Prioridade. Só isso. Porque, cara, Diego, você tá provando. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. E você mesmo derrubou a possível objeção da pessoa que quer dizer, mas estava desempregado, tinha muito tempo sobrando. Pois é, ele mesmo arrumou emprego e ele mesmo remontou uma rotina e ele continuou ouvindo os áudios. E, cara, eu achei fenomenal o que você falou, porque, sem brincadeira, diante de Deus, teve um dia que eu estava no shopping ou no clube e eu fico fazendo os movimentos de tênis na rua igual um maluco. Maluco. Se algum aluno meu
me encontrar na rua, a probabilidade dele me ver jogando tênis imaginário, igual um louco, é muito grande. E aí um dia, a Jéssica virou para mim e falou assim, Felipe, guarda isso para dentro do jogo da quadra. E a Isabela estava perto e ela ouviu. Aí agora eu não posso mais fazer os movimentos. Hoje, por exemplo, hoje à tarde, eu desci com a Isabela no parquinho para brincar, e aí às vezes ela sai correndo na minha frente e eu começo a ensaiar os movimentos do tênis. Aí ela virou e me viu, ela, ô pai, guarda isso pro tênis, guarda isso pra quadra. E é desse jeito. E tipo assim, eu não tô nem aí pro que os outros acham. Né? A minha esposa, a minha filha, importa a opinião, e aí eu respeito. Mas assim, qualquer outra pessoa que me veio falar assim, esse cara é louco da cabeça, não tô nem aí, tô nem aí. E quando eu estudava inglês e ouvia áudio, era exatamente igual você. Eu ouvia áudio todo o tempo livre. Eu tomava banho, ia pro trabalho. Até eu sentar na minha mesa para começar a trabalhar, era áudio, áudio. Almoço, áudio, áudio, áudio. E muitas vezes eu ficava repetindo, ia pro banheiro e as pessoas passavam por mim e olhavam assim, ó, igual um louco, eu não tava nem aí. Fenomenal. E eu tô entendendo perfeitamente por que o seu play teacher é tão elogiado. Porque você viveu cada processo, né? Você literalmente é o cara que pegou o que eu falo e fez e acreditou do jeito que eu falo para fazer, sem inventar história. Outra coisa aqui agora a vantagem de ter a máscara, você sai com a máscara, você fala, a pessoa não sabe quem que é, ela fica procurando aí, que voz é essa aí, de onde está vindo isso? Então eu posso falar à vontade, quem sabe que é eu. Cara, fenomenal, 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 muito Mas incrível. o que eu ia falar é uma coisa muito parecida com o que a Patrícia falou no dia da entrevista dela. E eu, antes mesmo do inglês, é uma coisa minha, quando eu preciso conversar com alguém, quando eu preciso fazer alguma coisa, ou às vezes eu só imagino, final de semana, digamos aqui, eu imagino eu e minha namorada passeando um dia, e aí a gente vê alguma coisa acontecendo, e eu começo a viajar nessas coisas. Ou eu tenho que conversar com o meu chefe, eu tenho que pedir para ele alguma coisa. Eu imagino a conversa antes, o que ele vai falar, o que ele pode falar, e eu vou responder isso. E eu começo a. Não sei se é ansiedade, mas eu começo a viver a conversa que vai acontecer. E aí que eu comecei a fazer, e não foi de propósito, eu comecei a fazer essas imaginações em inglês. E quando eu percebi, opa, eu continuei fazendo isso. Aí eu comecei a forçar também para continuar fazendo isso. Eu tenho que, eu preciso contar alguma coisa para minha mãe de que aconteceu aqui, da família. Quando eu imagino que eu estou conversando com ela, eu imagino que eu estou conversando com ela em inglês. Eu vou falando na minha cabeça, antes de contar para ela, eu já contei para ela em inglês. Então, eu também, eu tomo isso como esse aqui é o meu play child. Porque é o que a criança faz, né? A criança imagina um monte de coisa, milhões de histórias na cabeça dela. Quando você ler o The Inner Game of Tennis, o jogo interno, o jogo interior do tênis, você vai descobrir que este é a forma mais poderosa de conversar com o cérebro. Imagem. Nada é mais... A linguagem nativa do cérebro é visualização. Quando você pratica o que você está falando aqui, que chama-se visualização, você está tendo uma conversa com o seu cérebro na língua nativa dele. Eu sou brasileiro, minha língua nativa é português. Eu entendo inglês, espanhol, poquito. A Hebe, né, mexicana, poquito espanhol, se estiver assistindo, nosotros. Se você falar francês comigo, eu não vou entender nada. E se você quiser, cara, assim, eu quero falar com o Felipe na língua nativa dele, português. Português é a minha língua mãe. Qual é a língua mãe do cérebro? Imagem. Visualização. Então, o que você está falando, Diego, o Djokovic faz isso o tempo inteiro dentro da quadra. Todo realizador de alta performance
pratica visualização. Isso aí é poderosíssimo. E engraçado você estar comentando isso, porque quem me conhece sabe que eu viajo demais, assim, viajo, não de viajar, de pegar o avião, mas assim, estamos todo mundo aqui, de repente o Felipe já está voando. E a minha esposa, recentemente, ela começou a me fazer uma pergunta insistentemente. Toda hora ela vira para mim e fala assim, aonde está a sua cabeça? Que eu viajo, ultimamente está sendo muito mais do que o normal, e eu comecei a pensar mesmo assim, o que eu estou fazendo? E eu descobri que eu passo a maior parte do meu tempo visualizando as coisas. Exatamente o que você falou, a palestra que eu vou dar, o discurso que eu vou fazer, e você vai ter uma conversa com o seu chefe, e você falou que você começou a fazer isso em inglês, né? Cara, sim, deixa isso fluir assim, ó, total, em tudo na sua vida. Isso é fenomenal. Mas eu termino de falar o que você estava falando, porque você está falando coisa tão interessante que eu não estou me aguentando aqui de não falar. Não, era isso que eu comecei a fazer essa viajada que dá em inglês. Essa entrevista aqui, essa já é a terceira vez que a gente tá, que eu tô sendo entrevistado, porque eu sozinho o Felipe vai me falar sobre isso, e eu vou responder aquilo outro, mas não é nem pensando no inglês, é coisa que eu faço isso com tudo. Eu tenho que conversar, principalmente às vezes as namoradas, quando falam para o namorado assim, ó, a gente precisa conversar depois. E o cara já imagina milhões de coisas, esse tipo de coisa. Eu começo a imaginar, Perfeito. então eu vou viajando. E isso, para quem é aluno da jornada, a forma que eu exercito isso dentro da jornada é quando eu falo para você play actor. Para você fingir que você foi contratado para entregar um diálogo. E você vai ensaiar, você vai brincar de que você foi contratado. Inclusive, a melhor... Isso aqui é uma dica para alunos avançados somente. Se você é basic, beginner, intermediário, esquece. Só para avançado. Melhor forma do mundo de trabalhar pronúncia. Listening. E aí, se você tiver com listening em dia, você faz uma brincadeira que é a seguinte. Você vai pegar o seu filme favorito. A Nasce uma Estrela. E você vai fingir, digamos que você é uma mulher. Você vai fingir que você foi contratada para fazer o papel da Lady Gaga e você tem que ser ela. Igualzinho ela foi no filme. Então você vai ouvir o filme, assistir o filme, brincando de imitar a Lady Gaga. Por isso que tem que ser um filme que você gosta muito, com um ator ou uma atriz que você admira demais. Porque você ficar brincando de imitar quem você não admira, não dá muito certo. Então você pega um ator, pega uma atriz que você admira demais, um filme que ele fez que você pirou, e você brinca que te contrataram para imitar ele naquele filme, naquele papel. Isso é uma porrada na pronúncia violenta. Só serve, tá, para quem é avançado e está com listening em dia, senão é artificial, desaparece depois. Parabéns pelo seu inglês. Diego, prazerzaço te conhecer. And you have no idea how much it means to me. When you watch my videos, you will see what I'm telling you there, and oh, Abby just said I'm here. And you will see how deep it represents to me making part of this, Wow. of the Jornadas team. Excellent. Thank you so much. Amazing, man. See you. God bless you. See Bye. you.